A paz do Senhor, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos fazer mais uma aula de missões transculturais. Oremos, te louvamos e adoramos ao teu nome porque tu és Deus. E nesse momento queremos entrar em tua presença para pedirmos que esteja conosco como sempre esteve. Fala conosco, nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos a aula, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, compartilhasse, comentasse, desse o seu like, o seu joinha aí, para que o YouTube ele pudesse propagar mais, entregar mais esse canal, que esse canal não é pessoal, é da instituição da FAATM, porque nós queremos apregoar o reino de Deus. Amém? Vamos lá. Nós paramos semana passada, nós estamos falando sobre a quantidade de pessoas por religiões no nosso Brasil. Hoje, aí eu disse aqui, você sabia que, coloquei aqui ó, na nossa página, hoje nós vamos começar a partir da página 18, você sabia, entre os dias 1º e o 7 de fevereiro, é comemorada a Semana Mundial da Harmonia entre as Religiões. O dia 7 de janeiro é considerado o Dia da Liberdade de Cultos. Isso é uma questão que para quem faz missões transcultural é de suma importância. O IBGE é a religião. O IBGE vai dizer que são 86,8% de cristãos do Brasil, católicos caem para segundo, 64,6%, os evangélicos já são 22,2% no Brasil. O IBGE divulgou os dados do censo sobre a religião. Vamos pular essa parte aqui, você lê os dados, certo? Aí vamos aqui, ó. O Brasil ainda é a maior nação católica do mundo, mas na última década a igreja teve uma redução da ordem de 1,7 milhões de fiéis, um encolhimento de 12,2%. Os dados são da nova etapa divulgada do censo do Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística, IBGE. A tendência de redução dos católicos e de expansão dos correntes evangélicas era algo não esperado, mas pela primeira vez o censo detecta uma queda de números absoluto. Ou seja, o censo ele percebeu que o catolicismo ele deu uma caída e as várias áreas ou as várias correntes evangélicas elas aumentaram o censo. Porém, nós precisamos compreender, entender, crer que isso não significa que nós temos observado essa crescente do cristianismo. Vamos lá. Eu anotei aqui, antes do levantamento, o quadro era apenas um crescimento de católicos em ritmo cada vez menor. Mantida essa tendência de no máximo 30 anos, católicos e evangélicos estarão empatados em tamanho de população. Os números mostram uma redução acentuada de poder da Igreja Católica no país nas últimas décadas. A mudança foi lenta entre 1872 e 1970. Com a perda de 7,9% de participação no total da população ao longo de quase um século, tornou-se acelerada os últimos 20 anos, quando a retratação foi de 22%. Em 1970 havia 91,8% brasileiros católicos. Em 2010, essa fatia passou para 64,6%. Ou seja, presta bastante atenção. Em 1970 existia, segundo o IBGE, 91,8% eram católicos no Brasil. Porém, em 2010 já caiu para 64,6%. Quem mais cresce são os evangélicos, que nesse país mais cresce são os evangélicos, que nesses 40 anos saltaram de 5,2% da população para 22,2%. Já está bem maior esse número. O aumento desse grupo foi puxado pelos pentecostais, que se disseminaram pelo país e estariam nas migrações internas. A população que deslocou-se era sobretudo de pobres que se instalaram nas periferias das regiões metropolitanas. Nesses locais, os evangélicos construíram igrejas no vácuo das estruturas católicas. Bom, aqui vai nós observarmos como a igreja brasileira ela conseguiu diminuir o número, a porcentagem católica e aumentar a porcentagem evangélica, principalmente a visão pentecostal. Como ela conseguiu? Ela conseguiu da seguinte maneira: ela percebeu as periferias, onde lá não existia a presença da igreja, onde lá não existia a presença de pessoas apregoando o reino de Deus, através da poderosa palavra do Senhor. Então a igreja,
ela percebeu uma lacuna, ela percebeu uma falta, uma lacuna. Eu não vou dizer que foi um desleixo, eu não vou dizer que foi um despreparo, eu vou dizer que foi uma lacuna onde não interessava, onde muitas das vezes chegar em lugares extremos não interessa, onde muitas das vezes chegar em lugares arredios, lugares perigosos, lugares difíceis, não interessa algumas denominações. Então, nesse tempo, nesse intertempo de 70, vamos botar aí, a 2010, não, 2010 não, 70 não, de 50 a 70, a igreja não tinha muito esse afinco com esses lugares, a igreja encontrou essa lacuna. Logo aqui, como nós estamos falando de uma missões transcultural, o que nós precisamos entender? Nós vamos olhar para o panorama da igreja, nós precisamos olhar para hoje, para o macro, e precisamos identificar algumas coisas. Onde a igreja é forte? A igreja cristã hoje, onde ela é forte? No sul, no sudeste, no nordeste, no centro-oeste, no noroeste. Qual é a área que a igreja é forte? Beleza, detectamos a área que a igreja é forte. Agora, dentro dessas áreas, quais são os estados que ela é forte? Dentro desses estados, quais são as cidades que elas são fortes? Dentro dessas cidades, quais são os municípios que elas são fortes? Quais são os bairros que elas são fortes? Quando nós começarmos a pegar, por exemplo, lugares e começarmos a dividir, começarmos a identificar, por exemplo, vamos falar de Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, vamos dividir Rio, Baixada, Zona Oeste, vamos dividir subúrbio do Rio, estado do Rio de Janeiro. Quais são os lugares? Quando a gente começarmos a fazer essa divisão do estado do Rio de Janeiro, nós vamos começar a vermos aonde o evangelho é forte e aonde o evangelho não é forte. Aí nós vamos encontrar algumas razões porque o evangelho lá não é forte. O evangelho cresceu no Brasil porque ele conseguiu adentrar, ele conseguiu perceber. E logo que ele percebeu uma lacuna, ele preencheu essa lacuna. Nós precisamos entender que hoje existe uma necessidade de missões urbanas, sim, existe. Hoje existe uma necessidade de missões rural, sim, existe. Hoje existe uma necessidade de apregoamento do evangelho em 4 cantos, sim, existe. Mas eu quero te dizer que existem pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus uma única vez. Nunca ouviram falar que Jesus veio e morreu na cruz. Então, o que é missões transcultural? A missão transcultural, ela trata além da cultura, mas nós entendemos que ela é uma missão transcultural porque nós queremos perceber lugares onde ainda não foram penetrados, ainda não foram penetrados pelo evangelho e absorvido esse evangelho pelas pessoas. Então vai se tornar uma missão transcultural, porque logo onde tem um lugar onde o evangelho ainda não foi estabelecido, logo onde tem um lugar onde o evangelho não está apregoado, firmado, onde o evangelho não está estruturado, então quando eu chegar lá eu vou ter um impacto, um choque cultural, porque se lá não adora Deus, adora deuses. Se lá não adora o Criador, adora outros deuses. Se lá não tem forma de pensar cristã, tem forma de pensar de outra maneira. Então nós vamos esbarrar, deparar, enfrentar, ver uma coisa transcultural, correto? Então, o que nós precisamos entender, então, vendo, observando as coisas? Missões ela vê um pouco diferente de igreja, porque a igreja, a razão da igreja é missões. Mas quando eu olho como um pastor, eu vou olhar no contexto quem eu vou deixar, eu vou olhar no contexto aonde eu vou colocar uma igreja, como eu vou colocar uma igreja, como eu vou cuidar desse povo. O pastor vai pensar dessa maneira, o missionário não. O missionário vai pensar, eu vou plantar, eu vou cuidar, eu vou fazer. O missionário, o intuito dele, ele não pensa como vai ser amanhã, o intuito do missionário é como será agora. O missionário ele não pensa como vai fazer as coisas amanhã, como as coisas estarão amanhã. Ele pensa como as coisas precisam estar hoje, como as coisas precisam estar agora. Logo como nós observamos isso, logo como nós partimos desse pressuposto, logo nós vamos entender que o missionário ele vai ter uma visão diferenciada. Porque a visão do missionário futurista é hoje. Ele vê o futuro hoje. Como assim? Porque se hoje eu permitir que um lugar ainda não tem a presença cristã, a presença evangélica, como vai ser amanhã? Então, eu preciso trazer a presença cristã hoje, para que amanhã seja estabelecido algo mais profundo. Então, foi por isso que nós conseguimos vencer. Vamos lá? Houve mudança na distribuição especial das pessoas. A Igreja Católica é como
como um transatlântico que demora muito para mudar um pouquinho a rota, devido ao tamanho de sua estrutura burocrática. Já os evangélicos são como pequenas embarcações, explica César Romero Jacob. Ou seja, a Igreja Católica explica que ela sofre essa perca no Brasil porque ela é como se fosse um grande transatlântico, com um único comandante. Então ela vai demorar muito tempo para mudar a direção dessa embarcação, uma mudança bem pequena. Então, para acontecer uma mudança pequena, precisa de um tempo muito grande. Então, o nosso César Romero Jacob, ele vai dizer que a Igreja Católica é um transatlântico, que ela precisa de tempo, ela precisa de muita coisa para mudar pouca coisa. Já, segundo a visão deles, os evangélicos são pequenas embarcações. Elas são pequenas embarcações que elas têm uma facilidade maior de mudar a direção, ela precisa de pouco tempo para fazer uma manobra grande. Já as grandes embarcações precisam de muito tempo para fazer uma manobra pequena. Então, o nosso amigo César Romero, ele vai fazer essa comparação. Cientista político da PUC do Rio de Janeiro, a analogia representada por Jacob se explica com perfeição a comparação entre o tempo e o custo para se ordenar um padre, período de formação de um pastor, algo que ocorre em menos de 3 meses. Não existe espaço vazio. Resumo. Vamos lá. Aqui Jacob ele está falando que ele está dizendo que durante muito tempo a Igreja Católica ela investe dinheiro, ela investe tempo, ela investe em ensinamento, ela leva tempo para preparar um padre. E segundo Jacob, segundo ele aqui, o período de um pastor ocorre apenas em 3 meses. Ou seja, está querendo dizer que os pastores são despreparados, descapacitados, e de certa forma ele está correto. O grande problema é que nós vemos aqui olhando de uma missão de uma maneira transcultural, nós vamos ver a cultura católica aqui e vamos ver a cultura cristã. O Jacob, o pesquisador da PUC do Rio de Janeiro, ele vai dizer, César Romero Jacob, ele vai dizer que a Igreja Católica ela investe tempo, ela investe dinheiro. Então, ela investe qualidade na educação, qualidade no preparo dos seus padres. Logo, que eu quero qualidade, eu vou me esbarrar com 2 coisas. A primeira coisa, eu vou me esbarrar com a situação monetária, porque quando eu quero qualidade, eu preciso automaticamente de dinheiro. Por exemplo, reparar, eu tenho alguns livros aqui atrás, aqui são poucos, eu tenho mais de 7 mil livros. Mas, se eu quero qualidade, eu preciso investir nesse conhecimento de livro. Logo, o primeiro problema que eu vou esbarrar quando eu quero uma boa capacitação, o primeiro problema que eu me esbarro é o problema financeiro. Para eu ter um grande preparo, eu preciso me esbarrar no problema financeiro, eu preciso ter um custeio, eu preciso ser custeado, eu preciso custear o gasto do ensino. Segundo problema que eu me esbarro, e segundo o Jacob, ele vai dizer aqui, César Romero Jacob, ele vai dizer que o segundo problema é o tempo, porque eu preciso de investimento financeiro, eu preciso de investimento de tempo, porque não adianta eu investir financeiramente se eu não investir em tempo, porque a questão financeira, ela vai suprir a necessidade do tempo, ou seja, o tempo que necessário for, eu tenho uma condição financeira para suprir, porém, o tempo não supre a condição financeira. Então, aqui é um conjunto, vai ser uma engrenagem que vai se acasalar, ou seja, o suprimento financeiro com o suprimento do tempo. O que Jacob está dizendo é que a Igreja Católica ela precisa de dinheiro e tempo para tornar padres qualificados, capacitados a empreender o Evangelho. Mas eles estão corretos, eles não estão errados. E ele vai dizer que um pastor, isso ocorre, a formação de a formação de um pastor ocorre em menos de 3 meses. Quando isso acontece? Isso acontece quando várias vezes a igreja erra de maneira grave. Quando alguém reconhece Cristo como Salvador e automaticamente a pessoa toma posição de liderança. A pessoa passou uma vida inteira no pecado, uma vida inteira na prostituição, uma vida inteira no engodo, uma vida inteira no engano, uma vida inteira no erro. E, como Jacob diz, em 3 meses se torna um pastor. O que tem essa pessoa para oferecer? Observe aqui a questão da cultura. A cultura que Jacob está mostrando aqui é a Igreja Católica ela investe dinheiro e tempo. A Igreja Cristã ela não investe dinheiro e ela curta o tempo.
Eu não tenho como investir tempo se eu encurto o tempo. Então Jacob vai dizer que os pastores levam cerca de 3 meses para ser formado. O que se forma em 3 meses? Ninguém. O que se forma em 3 meses? Nada. O grande problema da igreja cristã é que ela já chega para anunciar o evangelho dizendo que você precisa reconhecer Cristo porque Deus tem uma obra na sua vida. Porque Deus precisa te usar, porque você precisa fazer. Não! Eu não preciso reconhecer Cristo por isso, não. Eu não preciso reconhecer Cristo porque Deus tem uma obra na minha vida. Não, obra não me leva para o céu. Guarde isso, obra não me leva para morar com Cristo. Eu preciso reconhecer Cristo porque Ele morreu para perdoar os meus pecados. Eu preciso reconhecer Cristo porque se eu não reconhecer Cristo, eu não tenho como obter o perdão. A única maneira de eu ser perdoado é reconhecer o senhorio de Cristo. É eu reconhecer que Ele é o que ordena, Ele que coordena, é Ele que purifica, é Ele que perdoa, é Ele que faz. Então, quando nós observamos às vezes na questão, aqui é literalmente uma questão cultural que nós vemos, é que quando nós evangelizamos pessoas e nós dizemos para essas pessoas que Deus precisa delas, que a igreja precisa delas. Não, amigo, não. Quando nós vamos evangelizar uma pessoa, a questão não é porque você é bom, não é porque Deus precisa de você, é porque você é pecador, é porque você é terrivelmente pecador. E você precisa urgentemente do perdão de Cristo sobre a sua vida. Então nós observamos logo que quando a pessoa entra, aqui Jacob vai dizer que o período de formação é 3 meses. Isso é um absurdo. Com o tempo isso está mudando, graças ao bom Deus. Bom, vamos partir que a pessoa, ela reconheceu Cristo como Salvador, teve lá seus 3 meses, e agora ela resolve, ela sente, ela entende, ela compreende, ela deseja, ela quer se tornar um missionário. Logo, ela vai entrar numa carreira ministerial, que vão ensiná-la que missionário está acima de diácono, que missionário está acima do presbitério, do trabalhador, auxiliar de trabalho, do trabalhador, do diácono e acima do presbitério. E alguns lugares vão ensinar que está acima do evangelista. Então, numa carreira ministerial, numa escala ministerial, seria o 7º degrau, o último abaixo do pastor. E missionário não é isso. Logo, as pessoas quando entendem, quando desejam, quando querem, quando pretendem, quando sonham em ser missionário, eles, por sonhar em ser um missionário, o que eles fazem? Algumas pessoas o consagram, o separam, dizem que eles são missionários e dizem, vai ser feliz. Não tem como um missionário ser chamado de missionário se ele não passar por um curso de missiologia. Não tem como um missionário ser chamado de ser missionário se ele não tiver algum tipo de experiência no campo missionário. O campo missionário, a experiência, por exemplo, tem um termo chamado missões na prática. As missões na prática é para aquele que passou pela sala de aula. Porque não tem como ter prática se eu não aprendi teoricamente. A teoria que sustenta a prática. A prática nada mais é que a manifestação da teoria. Não tem como ter uma vida prática se eu não tive uma vida teórica. Não tem como você pregar se você não ler as Sagradas Escrituras. Tem como você pregar com unção sem ler as Sagradas Escrituras? Então, se você poder pregar, se você conseguir pregar sem ler as Sagradas Escrituras, você não tem uma vida teórica de Bíblia, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Então, guarde isso. Ah, nós fazemos missões na prática. Não, se você faz na prática, um dia você fez na teórica. Missões não é sair para pregar. Missões não é eu pregar em igrejas e dizer que eu fui chamado para pregar, eu sou um missionário. Missões não é porque eu tenho eloquência, missões não é porque eu tenho um dom da palavra, missões não é porque eu canto, missões não é porque eu prego em várias igrejas, missões não é isso. Um missionário não é isso. Quando nós olhamos por esse âmbito, nós vamos entender aqui que Jacob, ou seja, César Romero Jacob, pesquisador da PUC, ele entendeu isso. E ele justificou a queda da Igreja Católica pela ansiedade da Igreja Cristã em formar líderes. E líder leva tempo. Você já reparou a história de Paulo? Quando Paulo veio ao Evangelho, quando Paulo tem um encontro com Cristo, Paulo ele simplesmente não tem um encontro com Cristo num dia e no outro dia Paulo está como missionário. No outro dia Paulo não está pregando, no outro dia Paulo não está falando. E não era porque Paulo não sabia, porque ele era doutor nisso, ele sabia, mas porque ele foi aprender os princípios, foi aprender as regras, foi aprender a teórica. Paulo aprendeu a teórica. Paulo sumiu do contexto. Paulo se enclausulou. Paulo saiu
do pedestal, digamos assim. Paulo saiu do holofote e ele se enclausulou para aprender. Para quando ele aprendeu a teórica, aí sim ele assumiu uma prática. E se Paulo não tivesse vivido uma vida teórica de profundidade, ele teria falhado praticamente na sua prática. Então, eu quero te dizer, se eu sou chamado, se você é chamado como missionário, eu preciso fazer essa diferença do que é prática e do que é teórica. Não posso pular a teórica, eu não posso pular o ensinamento, o entendimento, eu não posso pular as experiências, eu não posso pular sentar para aprender. Não existe prática sem teórica. Eu vou repetir, não existe prática sem teórica. Eu vou praticar o quê se eu não sei o que eu vou fazer? Vamos pular, vamos continuar, porque isso é uma coisa que me incomoda nas igrejas. O que me incomoda nas igrejas são pessoas que dizem querer fazer, querer ser, mas não querer sentar para aprender. Pessoas que querem dizer que são, pessoas que querem dizer que vão, porque pessoas que querem dizer que vão fazer, que vão se empenhar, que vão se dedicar, mas não conseguem sentar para aprender. Vamos lá. Não existe espaço vazio, resume. Ou seja, Jacob, César Romero Jacob, vai dizer que no cristianismo não existe espaço vazio. Se tem um espaço, a gente preenche. Nas periferias, na ausência do Estado e da Igreja Católica, os pentecostais atuaram como guias espirituais e como figurantes centrais do assistencialismo. Ou seja, presta atenção, nas periferias, ou seja, a igreja, principalmente os pentecostais, mais de uma maneira mais cirúrgica, os assembleanos, eles cresceram em volta da periferia, periferias. Eles cresceram lá fazendo o quê? Na ausência do Estado. E aqui ele coloca na ausência da Igreja Católica. O que acontece? A igreja, os missionários, eles observam uma lacuna, uma falha. Quando eu quero fazer missões interurbanas, o primeiro passo que eu quero entender é aonde tem uma lacuna, aonde tem uma falha para que eu possa entrar. Os pentecostais atuaram como guias espirituais. Observe, guias espirituais. Observe que eu não sou guia de religião, eu não sou guia de denominação, eu sou um guia espiritual, como figuras centrais do assistencialismo, ou seja, Jacob está dizendo que nós entramos como guias espirituais e figura central do assistencialismo. Nós somos guias espirituais, ou seja, um missionário, ele não se preocupa em denominação e religião, ele se preocupa em ser um guia espiritual, ou seja, um guia que leva a Cristo, um guia que mostra o caminho, um guia que apresenta o Espírito Santo, um guia que está pronto a trabalhar em prol do reino. E depois ele vai ser o quê? Depois o que ele vai ser? Ele vai ser uma figura central do assistencialismo, ou seja, você precisa ser uma pessoa que tem assistencialismo, segundo ele. Ou seja, você precisa entender o que o local precisa. Observe bem, como eu posso praticar o assistencialismo se eu não conheço o local? Como eu posso praticar se eu não sei o que eu estou fazendo? As igrejas evangélicas pegaram fiéis onde a Igreja Católica não tinha se preparado para arregimentar a nova população e adaptaram-se à mensagem para diversos públicos, diz Eustáquio Diniz. Observe, aqui eles estão explicando por que a Igreja Católica perdeu. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Como você vai ter conhecimento de pregar o evangelho se você não consegue conhecer o local que você está pregando o evangelho? Eu já disse aqui uma vez, eu vou falar novamente para você entender. Eu vou sair para pescar. Primeira coisa que eu entendo, pescar o peixe. Peixe mesmo, pegar sardinha, qualquer tipo de peixe. Primeira coisa que eu preciso entender para eu ter êxito na pescaria, eu preciso entender qual o peixe que eu quero pescar. Qual é a isca que ele gosta? Qual é o momento em que ele vem no anzol? Pela manhã, à tarde, ao anoitecer, pela madrugada? Ou seja, quando eu saio para pescar, antes de eu simplesmente pegar no murinete, pegar uma isca, eu preciso entender. Primeiro eu preciso escolher o peixe. Eu não posso sair, eu vou pegar qualquer peixe. Eu preciso especializar-me em um tipo de peixe para eu pescá-lo. Qual é a isca que ele gosta? Qual é a hora que ele vai fisgar? Aonde ele está, se é pela manhã, se é pela tarde, se é pela noite, se é na madrugada, qual é o local que eu posso encontrá-lo,
Isso eu posso trazer para dentro de missões, e a missões transcultural vai me dar isso. A missões transcultural vai dizer, não precisa falar agora, porque agora não vai te ouvir. Não precisa jogar a isca agora, porque agora não vai morder. A missão transcultural vai me dar esse tipo de entendimento. E o que as pessoas precisam entender é isso. E como aprender isso? Na prática? Se você precisar aprender na prática, você vai perder muito tempo aprendendo. Vamos lá. Família. Aí vamos deparar dentro de famílias brasileiras. Nós estamos falando sobre Brasil aqui. Hoje nós vamos terminar Brasil, para nós termos as outras aulas, cada aula no seu devido lugar. A família. Preservação da família é um dos motivos que, segundo Jacob, serve para explicar o crescimento da Assembleia de Deus no país. De acordo com o censo de 2010, ele é o maior segmento evangélico, com 12 milhões de fiéis, e é o segundo maior do Brasil, atrás da Igreja Católica. Em uma comparação com a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, se perdeu 222 mil fiéis nos últimos 10 anos. Vamos lá. Qual é a bandeira, segundo Eusébio? Qual é a bandeira da Assembleia de Deus? Aqui está falando literalmente de uma Assembleia de Deus. Qual é a bandeira da Assembleia de Deus? Que seria a bandeira da igreja, que não é a bandeira da Assembleia de Deus, é a bandeira da igreja. Segundo Jacob, que é um dos motivos do crescimento da igreja. É família. A família é a bandeira que a igreja cresceu. Olha, hoje tem 1,8 milhão de arrebanhados. A Assembleia de Deus prega valores morais mais rígidos. Então você observe bem. Eu acredito que a Assembleia Batista Universal Deus e Amor, presbiteriano, wesleyana, metodista, independente da religião que seja, da denominação que seja, eu acho que os padrões morais são os mesmos. Os padrões morais são os mesmos. Porque o nosso padrão moral ele não é medido por concepção humana. O padrão moral da igreja ele é medido pelas Sagradas Escrituras. É as Sagradas Escrituras que nos diz qual é o padrão moral. Nós podemos dizer que não denominações, que é um erro muito grande, não denominações, porém pessoas, algumas pessoas, elas aceitam, elas vivem mais alguns padrões morais e outras vivem menos os seus padrões morais. Porém, no contexto bíblico, na ortodoxia da palavra de Deus, na ortodoxia da doutrina bíblica, é a mesma. É a mesma. Os valores morais são os mesmos para todas as denominações. Nos anos 90, a época de expansão da favelização, a mãe não queria a destruição da sua família. O que a igreja não deixa, explica Jacob, lembrando-se da proibição, por exemplo, de bebidas alcoólicas, de roupas femininas, mais insinuantes. A favelização e a ocupação das periferias são resultados da migração dos anos 80 e 90. Não deixou de ser motivada pela possibilidade de ascensão social e passou a acontecer pela expulsão das pessoas do campo, em sua maioria pobres. O que acontece? Jacob, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer um estudo, um estudo, e nesse estudo ele quer descobrir o que aconteceu para que a igreja católica perdesse os débitos e a igreja cristã aqui ganhasse a débito. Ele vai dizer que uma das características é, primeira, o preparo rápido, a ascensão rápida à liderança. Segundo, é um pouco tempo para uma nova grande. Segundo, é a ascensão rápida. Terceiro, ele vai dizer que a igreja ela tem os valores morais mais rígidos. Por exemplo, ele vai citar aqui bebidas alcoólicas. Aí você vai entrar na questão de Brasil. Presta bastante atenção. Um estudo diz que o que fez mudar, o que fez aumentar o número de cristãos é o combate à bebida alcoólica, o enfrentamento à bebida alcoólica. Como é que eu posso agora dizer que vou beber? Que pode se beber? Vai dizer que as roupas femininas mais insinuantes, ou seja, as roupas mais lascivas. O que é lasciva? Lasciva é a pessoa que seduz através do corpo. O que é uma lascívia? Lascivo. Lascivo é alguém sensual demais. E lascívia é aquele que seduz através do corpo. É a lascívia. Então vai dizer que a igreja ela combate roupas femininas mais insinuantes, mais sensuais. A igreja vai combater isso.
E o que acontece? Quando as pessoas saem do campo, acontece um êxodo do campo entre a década de 80 e 90. As pessoas são praticamente expulsas do campo, elas saem do campo, elas são movidas do campo em busca de uma ascensão social. Então elas vão se encontrar, elas vão se deparar, elas vão perceber, elas vão enfrentar uma mudança cultural. Qual é a mudança cultural? Elas saem do campo onde lá tem os seus problemas, onde lá tem a sua degradação, onde lá tem os seus grandes problemas, porém, os seus problemas são bem menores. Porque uma casa é distante da outra, e uma série de coisas são diferentes. Porém, desculpa, porém quando elas entram nas comunidades, vai acontecer aqui o termo favelização, hoje não se fala mais favela, se fala comunidade, mas aqui o termo usado correto seria favelização, quando as comunidades, né, dos morros, as favelas, elas começam a ser erguidas, construídas. O que acontece? A pessoa está acostumada a viver distantes, a pessoa está acostumada a ter pouco contato, e durante o pouco contato que tem, eles têm muita coisa para falar, então, por mais que exista erros, por mais que exista engodo, por mais que exista falta de caráter, falta de personalidade, por mais que exista imoralidade, que existia, é menor, porque o distanciamento é grande. Quando começa entre 80 e 90 a favelização no Brasil, aquilo que era distante fica perto, colado, junto um ao outro. As casas mais ou menos como aqueles livros ali, coladas, parede e meia. Quando isso acontece, as primeiras coisas que vão acontecer é bebidas alcoólicas sendo disseminadas de maneira terrível. Drogas sendo disseminadas, prostituição sendo disseminada. Aqui o que acontece? Aqui os garotos começam a ser assediados, para quê? Assediados a entrar no tráfico, as garotas começam a ser assediadas para entrar na prostituição, porque é muito mais número de pessoas. Então os pais percebem que aqui está tendo um grande conflito cultural, porque a cultura de lá não era essa, agora está acontecendo um grande conflito cultural. Quando isso acontece, esse grande conflito cultural, a igreja entra nesse problema cultural. A igreja consegue perceber que está existindo um conflito cultural na década de 80 e 90. Então a igreja sobe as comunidades. Hoje, dizendo, nessa época de 80 a 90, falando, a igreja sobe as favelas, para mudar o termo, hoje a igreja sobe as comunidades. Qual é o propósito da igreja subir na comunidade? O que os missionários, o que a igreja vai fazer nas comunidades? A igreja vai combater algumas coisas. Primeiro, as bebidas alcoólicas, as roupas femininas insinuantes, vai combater a prostituição. A igreja vai dizer que não dá para mudar, que não precisa se misturar, que não precisa ser igual. Logo, os pais percebem na igreja algo além de um evangelho futurista, algo além de uma palavra de eternidade. Ela vai perceber que a igreja existe na igreja uma coisa chamada moral, valores morais, valores éticos. Então, os pais percebem que a igreja, além de estar trazendo uma palavra salvífica, além de estar acontecendo uma palavra salvífica, está acontecendo uma palavra, a igreja está trazendo, está querendo preservar o costume moral, o costume ético. E isso vai ganhar os pais, porque os pais vão gostar. E aí é onde a igreja vai tomar ascensão, onde a igreja vai começar a crescer. Então, aonde que a igreja cresce? A igreja vai crescer da década de 80 para 90, vai ter um salto muito grande. E por que ela cresce? Ela cresce porque ela encontra um conflito cultural. E nós estamos falando de missões transculturais, ou seja, o pessoal sai do campo, chega à cidade, e entre o campo e a cidade existe uma barreira cultural. A cultura do campo é uma, a cultura da cidade é outra. A cultura da cidade não vai se moldar, ela não vai ser absorvida sobre hipótese nenhuma da cultura rural. Porém, o que acontece? O êxito que sai da roça, que sai das comunidades rurais, o êxito que sai da comunidade rural, o êxito rural, esse êxito rural que vem para a cidade, quando ele chega aqui, a cultura dele é muito pequena, em vista da cultura da cidade. Então, a cultura da cidade, ela vai começar a absorver esse povo. Então, esse povo vai ser absorvido pela cidade, ele vai ser absorvido não somente as suas vidas, mas toda a sua cultura. Nesse absorver, a igreja entra no meio. A igreja entra como um bisturi. A igreja entra como a Bíblia diz, uma espada de dois gumes, uma espada que separa
A igreja vai entrar dizendo, epa, tem como separar, você pode viver aqui sem ser absorvido por essa cultura. Vocês entenderam aqui, na questão Brasil, o que é uma visão transcultural? Como você vai conseguir observar isso se você não estudar? Como você vai conseguir entender isso se você não estudar? Vamos lá. Então, o que acontece? As correntes pentecostais acompanharam esse deslocamento e, ainda na década de 90, entraram maciçamente na política. Aí, o que acontece? Na década de 90, a igreja ela começa a perceber algumas coisas. A igreja começa a perceber o poder que tem nas mãos. A igreja começa a perceber que ela não é um povo como era outrora perseguido, um povo que era esmagado, caluniado, destruído. Ela percebe que ela tem poder, ela percebe que ela tem voz, ela percebe que tem presença, ela percebe que tem quantidade. Então ela vai cometer um erro gravíssimo. Qual erro que a igreja vai cometer? A igreja vai migrar para a política. A igreja migra para a política com um bordão, com uma frase, com uma maneira de pensar, com a maneira de se apresentar. Nós vamos lá para defender o evangelho. Você que está aqui hoje me assistindo e que está ligado no que eu estou falando, a igreja não precisa de ser defendida. Quem defende a igreja é Cristo. O dono da igreja é Cristo. O patrono da igreja é Cristo. O rei da igreja é Cristo. O exército da igreja são anjos. A política da igreja vem do céu. Quando a igreja ela migra para o lado da política, agora a igreja vai ser absorvido por outra cultura. Até que a igreja conseguiu ser o bisturi que separava as duas culturas. Quando ela migra para a política, ela vai ser absorvida por uma cultura que ela não estava preparada e nunca estará, porque o propósito da igreja é mansões celestiais, não é nessa terra. Mas não é o foco hoje. Depois falaremos sobre política, mas vamos falar hoje sobre a política, sobre a questão dessa igreja. Vamos lá. Então, a política se tornou um instrumento de crescimento da própria igreja pentecostal ou do pastor, ou seja, a igreja ela entendeu que ela tinha voz, a igreja entendeu que ela tinha poder, a igreja entendeu que ela tinha fala, a igreja entendeu que ela tinha número, então ela passa a crescer em cima disso, ou seja, pastores, eles passam a usar o seu cargo eclesiástico, a sua função eclesiástica, a sua influência eclesiástica, e para isso ela migra para o lado da política, ela consegue cargos políticos, porque uma igreja, se ela quiser, ela elege um deputado, se a igreja quiser, ela elege um senador, se a igreja quiser, ela elege um governador. Um presidente eu não sei. Se unir todas as igrejas cristãs, elas elegem. Mas se ela quiser, ela elege um governador, ela elege um prefeito, ela elege um vereador, um deputado. Então a igreja percebe isso, ela infiltra para esse lado. Mas agora a questão é que os homens eles vão se infiltrar em nome de um jargão para defender a igreja. E se destroem nesse próprio jargão porque eles vão enfrentar uma cultura que não estão prontos para ela. Em uma população com baixa renda, escolaridade, entre pessoas independentes economicamente e bem formadas, fica mais difícil o voto do cabresto. Olha só. Preste atenção. Aqui uma coisa. Preste atenção o que Jacob está falando. E Jacob não está mentindo, não está sendo usado pelo diabo, ele está falando uma grande verdade. A igreja usa desse argumento. Se você reparar, se você quiser estudar, o seu pastor quer impedir você estudar. Se você quiser cursar, se você quiser... Olha o que Jacob falou. Isso aqui não é frase de demônio, não. São frases de pastores que usam isso. Olha o que ele vai falar. Presta atenção. Ó. É uma população de baixa renda, escolaridade. Uma população com pouco poder aquisitivo. Com pouco dinheiro. Automaticamente, uma população que tem pouco dinheiro, ela tem maior dependência. Quanto mais dinheiro, menos dependência. Quanto menos dinheiro, mais dependência. Mais dinheiro, menos dependência. Menos dinheiro, mais dependência. É uma balança que nós não conseguimos equalizá-la. Nós não conseguimos colocá-la pelo menos meia equalizada. É uma coisa gritante. Mais dinheiro, menos dependência. Correto? Menos dinheiro, mais dinheiro, menos dependência. Menos dinheiro, mais dependência. É uma balança que não se equaliza, porque não há interesse em se equalizar. Não há interesse, não há proposta para equalizar essa balança. Jacob vai dizer que uma população com pouca renda, mais necessidade, com pouca escolaridade, menos conhecimento,
Entre essas pessoas, independentes economicamente e bem formadas, fica mais difícil o voto de cabresto. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se eu pego uma população de baixa renda e mal informada, mal formada, eu tenho uma possibilidade melhor de dominá-las. Isso é verdade. Mas quando eu pego uma pessoa com uma boa formação, com excelente formação, é mais difícil eu controlá-la. Isso é uma realidade. Afirma Jacob. A pesquisa no censo revela... Então vamos lá. Então, na população com poder de conhecimento maior, é mais difícil acontecer. A pesquisa afirma que o censo revela que, apesar dos pentecostais crescerem na população pobre, de baixa renda, na última década, se fez presente também na nova classe média. A teologia da prosperidade é um dos fatores do processo, diz Eusébio Diniz. Isso aqui é um estudioso que está pegando o crescimento da igreja, está fazendo um estudo sério. Sério. O que acontece? A grande questão que nós estamos entendendo é que existe uma classe agora, média, uma classe A, que está sendo invadida pela teologia da prosperidade. O missionário precisa entender que ele pode ser social. Ele pode ser social, ele deve ser social, ele deve ajudar, ele deve cooperar, ele deve prover, ele deve compreender, ele deve buscar, procurar. Porém, a sua teologia jamais será da prosperidade. A teologia do crente é: Cristo morreu no Calvário por amor à sua vida. Detalhes regionais e etários. Nós estamos na página da apostila, na página 20. Nos últimos 10 anos, manteve-se estável a proporção de cristãos. Isso indica que tanto uma migração de católico para as correntes evangélicas, para as outras religiões. O segmento dos sem religião também cresceu percentualmente e chegou a 8% da população em 2010. O contingente de católico foi reduzido em todas as regiões, que se manteve mais elevado no sul e no nordeste. O norte foi onde houve maior redução relativa dos católicos. Quanto à faixa etária, a proporção de católicos for maior entre as pessoas com idade superior a 40 anos. Segundo os estudos, Bom, mas aqui está acontecendo esse estudo aqui, eu não vou ficar lendo. Aqui que está querendo dizer que a perca das pessoas do catolicismo, o catolicismo está tendo uma perca grande em questão para o cristianismo. O que nós precisamos entender aqui, e agora que eu vou falar de uma coisa bem séria, em missões transcultural, que eu não sei se você parou para pensar que você precisa ver. Sobre PIB. O que é um PIB? PIB é o Produto Interno Bruto. Certo? Então nós vamos falar aqui, presta bastante atenção. Diz assim, as regiões do Brasil são agrupadas às unidades da federação, em regiões com o propósito de ajudar as interpretações estatísticas e implantar sistemas públicos. No Brasil existem 5 regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Sul, Sudeste e Sul. Vamos lá. Vamos falar do PIB. Nos estados mais ricos. Quais são os estados mais ricos que tem o maior PIB no Brasil? Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima. Beleza? Vamos lá. Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul. PIB, seu PIB do Rio Grande do Sul é 331,095 bilhões. Está em 5º lugar. Santa Catarina está em 6º lugar. O seu PIB é de 214 bilhões, 17 bilhões. Sergipe, o seu PIB é 35,193 bilhões. O PIB, o que tem maior PIB é São Paulo. O PIB está 1,708 trilhões. Tocantins está em 24º lugar. O seu PIB é de 278 bilhões. Os países mais pobres, Maranhão, a população é pobre. Alagoas, Piauí, Paraná,
Olha, Maranhão, 63,5% das pessoas são pobres. Alagoas, 59,7% das pessoas são pobres. Pará, 55,9% das pessoas são pobres. Ceará, 54,8%. Paraíba, 53,6%. Bahia, 52,7%. Sergipe, 52,1%. Essa é a questão dos pobres do nosso país. Etnias, pardos. Etnias formadas a partir de junção de 3 origens. Como é que se forma uma etnia de pardo? Eu posso falar assim, ó, eu sou pardo. Para eu ser pardo, a minha etnia, como se forma o pardo? Ah, professor, o que isso tem a ver com mixologia transcultural? Você precisa conhecer quando existe um pardo. Você precisa saber o que é pardo. Como a pessoa se identifica. Geralmente, hoje, quando você vai preencher um questionário, hoje, quando você vai preencher qualquer tipo de questionário, vão perguntar assim, qual é a sua etnia? Se você falar contra qualquer uma, falando como você se vê, beleza? Então vamos lá, primeira etnia, pardos. Como é que se forma a etnia dos pardos? A etnia do pardo, ela é formada através da junção de 3 origens. Primeiro, brancos, negros e indígenas. Branco, negro, indígena. Branco e negro da pardo. Branco e indígena da pardo. Indígena e branco da pardo. Indígena e negro da pardo. Ou seja, a junção desses 3 grupos de 3 origens, brancos, pessoas brancas, pessoas negras e pessoas indígenas, vai formar a etnia dos pardos. Ah, eu preciso saber disso, para você saber com que tipo de etnia você está lidando, para você não falar besteira. Vamos lá. Formam 3 grupos de grupos miscigênitos. Quais são? Os mulatos. Corresponde à união entre brancos e negros. Olha só, presta atenção. Mulatos. Os mulatos vêm entre brancos e negros. Vão se formar os mulatos. Esse grupo representa 24% da população e ocorre com maior predominância no Nordeste e no Sudeste. Observe. Quando eu vou fazer missões transcultural, eu preciso entender, por exemplo, se eu for para o Nordeste brasileiro, qual é o grupo de miscigenação que domina lá? São os mulatos. Qual é a porcentagem? 24%. Esses mulatos eles são formados através da união de quem? De brancos e negros. Mulato não é negro, negro não é mulato. Conseguiram compreender? Sotaques. Quais são os sotaques brasileiros usados nos diversos estados ou regiões do Brasil? Qual a origem do sotaque brasileiro? O Brasil é um país riquíssimo em sotaques. Uma grande parte da população não vê como bons olhos. Essa diferença linguística, preconceitos à parte, até o momento foram enumerados cerca de 16 sotaques brasileiros, sem contar com os dialetos indígenas, são eles. Quais são os sotaques brasileiros? Quais são os sotaques brasileiros? Aprenda isso. Isso é missões transcultural. Viva isso. Compreenda isso. Estude isso. Se aprofunde nisso para você ter um bom êxito. No final desse módulo Missões Transcultural, eu vou dizer por que é importante estudarmos tudo isso. Vamos lá. Sotaque caipira. O sotaque caipira, aonde prevalece o sotaque caipira? O que é o sotaque caipira? O sotaque caipira engloba parte do interior do estado de São Paulo. O sotaque caipira, todo mundo acha que sotaque caipira vem da roça. Ah, eu estou falando de, olha, um caipira. Não, caipira, o sotaque caipira, ele engloba parte do interior do estado de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas, parte do Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, Goiás e Rondônia. Então, ou seja, quando eu identifico um sotaque caipira, eu preciso entender que esse sotaque caipira, ele é oriundo, ele é originário, ele pertence ao interior do estado de São Paulo, do norte do Paraná, do sul de Minas Gerais, então não é do norte de Minas Gerais, então não é do sul do Paraná, do sul de Minas Gerais, parte do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, Goiás e de Rondônia. Observe que nem dentro de alguns estados ele predomina. Então, quando eu falo assim, ó, a pessoa você parece um caipira, tem um sotaque caipira. Se falar sotaque caipira, eu tenho que entender. Ou é do interior de São Paulo, ou é do norte do Paraná, ou do sul de Minas Gerais, ou parte do Mato Grosso do Sul, ou do Mato Grosso, ou Goiás, ou Rondônia. Por exemplo, se vem do Rio de Janeiro, não tem sotaque caipira, certo? Se vem de Alagoas, não tem sotaque caipira. Isso que eu preciso compreender. Beleza? Sotaque carioca. Sotaque carioca, puxar o R, o S, que as segundas pessoas dizem. Sotaque carioca, toda a cidade do Rio de Janeiro. Sotaque fluminense, observe, sotaque carioca é de toda a cidade do Rio de Janeiro.
Cidade fluminense, cidade do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, Rio de Janeiro, capital. Japeri, Vassoura, Mendes, isso aí é estado do Rio de Janeiro, então vai ter o sotaque fluminense, o sotaque gaúcho, Rio Grande do Sul, o sotaque mineiro. Observe que o sotaque mineiro é diferente do sotaque caipira. Sotaque mineiro, do estado de Minas Gerais. Sotaque nordestino, parte do estado do Nordeste brasileiro. Sotaque baiano. Quem tem sotaque baiano? Bahia, Alagoas, Sergipes e parte do estado do Espírito Santo, de Minas e do Espírito Santo. Então, observe, o sotaque baiano, ele engloba o pessoal da Bahia, o pessoal de Sergipe, de Alagoas, de Sergipe, parte do estado de Minas Gerais e parte do estado do Espírito Santo. Eles podem ter o sotaque baiano, o sotaque cearense, o estado do Ceará, sotaque do interior de Pernambuco, algumas regiões do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, sotaque maranhense, região do estado, interior destaca assim, sons nasais marcantes anunciando o estado do norte. Observar o sotaque recifense, sotaque nortista, sotaque maneses, sotaque paulistano, sotaque sertanejo, sotaque sulista. Observe que cada sotaque desse vem do lugar. O que nós precisamos entender com esses sotaques? Que eles vão ter algumas características. E dentro desse sotaque, vai ter algumas características. Se nós não adequarmos a ela, nós não podemos querer mudar. Tem pessoas que querem mudar o sotaque, querem mudar o costume, nós não podemos. Aonde nós não vamos mudar esse tipo de coisa, nós vamos nos adequar, e muitas das vezes nós precisamos nos adequar para que as coisas sigam de maneira correta, beleza? Hábitos e costumes do povo brasileiro. Nós vamos parar aqui e semana que vem nós encerramos, tá? Página 22, hábitos e costumes do povo brasileiro. Página 22. Deus te abençoe. Estude missões transcultural, porque eu estou querendo colocar uma grade chamada antropologia, que é muito importante em missiologia. Estude, porque nós hoje estamos vendo aqui só de Brasil. Só de Brasil. Nós ainda vamos ver o continente africano de maneira superficial. Continente africano e a Ásia. E nós precisamos entender, para nós começarmos a termos êxito naquilo que nós vamos falar. Porque, às vezes, nós vamos deixar de entender um sim por causa do sotaque. Às vezes, nós vamos deixar de entender um não por causa do sotaque. Às vezes, nós vamos deixar de compreender, às vezes, nós vamos perder oportunidades, vamos desperdiçar a oportunidade por não conhecer o regionalismo do local. Estudem, aprendem, valorizem, busquem, perguntem, questionem, indaguem, pesquisem. Demanda tempo, perca noites de sono, deixa de passear para estudar. Não tenho tempo para estudar, é só deixar de passear. Eu não tenho tempo para estudar, é só largar um pouquinho o WhatsApp, é só largar um pouquinho o Instagram, Facebook, largue as redes sociais um pouco e vai estudar para você se tornar um missionário transcultural sendo exímio. Você sabe o que significa medíocre? Você sabe o que significa ser medíocre? Ser medíocre é estar na mediunidade, você conseguir a média. Já viu aquela história? Você passa na média. Quando você passa na média, quando você é alguém que vive na média, você é alguma pessoa medíocre, mediana. Esteja acima da média. Isso vai requerer investimento e tempo, dedicação, sacrifício, mas no final será recompensador. Se você precisar ler, se você precisar de algum apoio, eu estou aqui. Se eu não souber, eu vou buscar quem sabe. Não tem problema, você pode falar alguma coisa que eu não sei, eu vou buscar quem sabe, mas junto conseguiremos a resposta. Curta, se inscreva, compartilhe. Deus te abençoe. Feche seus olhos. Te adoramos, louvamos e bendizemos o seu nome porque tu és Deus. Te adoramos e agradecemos a tua palavra, Senhor. Fica conosco em o nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula.